Nossa história começa em um tempo de tumulto e divisão, quando as palavras de um monge alemão ecoaram como trovões nos corredores do poder. A reforma de Martinho Lutero acendeu a centelha da discórdia, dividindo a Europa entre católicos e protestantes. O Sacro Império Romano Germânico, com suas miríades de estados e crenças, tornou-se o palco para uma batalha épica entre fé e poder secular. No centro do redemoinho estava o imperador Fernando II, um fervoroso defensor do catolicismo, determinado a consolidar seu domínio sobre os territórios protestantes. A Revolta da Boêmia foi o estopim que lançou a Europa em um turbilhão de guerra e intriga. A cena sangrenta da defenestração de Praga ecoou através dos corredores do poder, sinalizando o início de uma luta épica pela alma da Europa. Batalhas foram travadas, fortalezas foram sitiadas, impérios foram forjados e destruídos no calor da batalha. Desde a lendária Batalha da Montanha Branca até os campos de Lutero, onde o destino das nações foi selado com sangue e aço, a guerra rugiu implacável por toda a Europa. A Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos mais devastadores da história europeia, ocorreu entre os anos de 1618 e 1648 e foi marcada por uma complexa teia de fatores políticos, territoriais e religiosos. Iniciada devido às tensões entre católicos e protestantes após a reforma de Martinho Lutero, a guerra logo evoluiu para um conflito internacional, atraindo potências como França, Espanha, Suécia e o Sacro Império Romano Germânico. A Reforma Protestante, instigada por Martinho Lutero em 1517, gerou divisões religiosas por toda a Europa. A Paz de Augsburgo, um tratado assinado em 1555 entre Carlos V e as forças da Liga de Esmalcalda, procurou resolver essas divergências ao conceder aos príncipes o poder de escolher entre o catolicismo e o luteranismo em seus territórios. O Sacro Império Romano Germânico, uma entidade política formada por diversos estados independentes, foi o epicentro principal do conflito. As tensões foram intensificadas pela intervenção de potências estrangeiras. França e Espanha, em particular, viram a Guerra dos 30 Anos como uma oportunidade de enfraquecer suas rivais. Envolvendo-se no conflito, essas potências transformaram uma guerra inicialmente centrada no Sacro Império Romano Germânico em um conflito internacional mais amplo. Os nobres boêmios, em sua maioria protestantes, manifestaram insatisfação com as políticas religiosas e autoritárias de Fernando II. A nomeação de conselheiros e funcionários católicos em posições de destaque agravou ainda mais esse descontentamento. Em 1618, ocorreu uma reunião no Castelo de Praga entre representantes protestantes e católicos. Durante a reunião, um secretário e 2 conselheiros católicos foram atirados pelas janelas do castelo em um evento conhecido como Defenestração de Praga. Este incidente assinalou o início oficial da Revolta da Boêmia, atraindo a atenção das potências europeias. O imperador romano germânico, Fernando II, recebeu o apoio da Espanha e da Baviera, enquanto os protestantes foram respaldados pelas forças da União Protestante, liderada pelo rei Cristiano IV da Dinamarca. A guerra escalou com a Batalha da Montanha Branca, em novembro de 1620, onde as forças imperiais derrotaram os boêmios protestantes, consolidando o controle católico na região. Neste período, o rei Cristiano IV da Dinamarca optou por intervir em favor dos protestantes, desafiando a crescente influência dos Habsburgos católicos. Como príncipe eleitor do Sacro Império Romano Germânico, Cristiano IV viu a oportunidade de conter o avanço católico e assegurar a segurança dos estados protestantes. A Dinamarca lançou ofensivas militares contra os territórios sob controle dos Habsburgos, com especial foco na região setentrional da Alemanha.
Durante esta fase da guerra, várias batalhas foram travadas, mas nenhuma foi mais marcante do que a Batalha de Lutero, ocorrida em agosto de 1626. Neste confronto, os dinamarqueses sofreram uma derrota decisiva, o que enfraqueceu consideravelmente sua posição no conflito. A derrota dinamarquesa levou à assinatura da Paz de Luckbeck em 1629. De acordo com os termos do tratado, a Dinamarca retirou-se do conflito, encerrando efetivamente sua participação na guerra. A retirada da Dinamarca do conflito reforçou o controle católico na região, especialmente sob a liderança do imperador Fernando II. A Dinamarca enfrentou perdas territoriais e financeiras devido à guerra, o que enfraqueceu sua posição no contexto europeu. A entrada da Suécia no lado protestante teve um impacto notável nas dinâmicas do conflito, revitalizando a energia da guerra e exercendo influência decisiva sobre seu desfecho. A Suécia, sob o comando do rei Gustavo Adolfo II, decidiu intervir em favor dos estados protestantes na Alemanha. Gustavo Adolfo viu a intervenção como uma oportunidade não apenas de apoiar os correligionários, mas também de expandir a influência sueca no norte da Europa. A intervenção da Suécia tinha como objetivo restabelecer o equilíbrio no conflito, uma vez que a Dinamarca havia sido derrotada na fase anterior, deixando os protestantes em posição vulnerável. Sob o comando de Gustavo Adolfo II, a Suécia lançou campanhas militares altamente eficazes, alcançando diversas vitórias notáveis. Gustavo Adolfo II implementou táticas inovadoras e uma abordagem estratégica que desafiou o domínio prévio dos exércitos imperiais, alterando significativamente o curso da guerra. A Batalha de Breitenfeld, em 1631, e a Batalha de Lützen, em 1632, destacaram-se como dois dos embates mais cruciais da campanha sueca. Na primeira, os suecos alcançaram uma vitória decisiva, consolidando sua posição. Já na segunda, apesar da trágica morte de Gustavo Adolfo II, a pressão sueca sobre os Habsburgos permaneceu intensa, mantendo o ímpeto da guerra. A pressão militar e as negociações culminaram na assinatura do Tratado de Praga em 1635, encerrando as hostilidades entre a Suécia e o Sacro Império Romano Germânico. No entanto, a França prosseguiu com o conflito contra os Habsburgos, marcando a transição para uma nova fase da guerra. Sob o comando de Armand Jean Premier, a França interveio diretamente em 1635, oferecendo apoio aos protestantes contra a Espanha. A França, que inicialmente estava aliada aos Habsburgos católicos, virou-se contra eles com o intuito de minar seu poder e influência na Europa. O Duque de Richelieu, principal ministro do rei Luís XIII, tomou a decisão de apoiar os protestantes na Alemanha e em outros estados que se opunham aos Habsburgos. Em junho de 1624, a França assinou o Tratado de Compergue com os protestantes alemães, fornecendo-lhes apoio financeiro e militar. A entrada direta da França no conflito desencadeou uma guerra separada entre a França e a Espanha, conhecida como a Guerra Franco-Espanhola. Embora fosse um teatro de guerra distinto da Guerra dos 30 Anos, estava conectado aos conflitos mais amplos na Europa. Na Espanha, a Guerra dos 30 Anos estava interligada com a revolta dos Países Baixos espanhóis e outros conflitos envolvendo o domínio espanhol na Europa. O conflito entre a França e a Espanha foi encerrado pelo Tratado dos Pirineus em 1659, resultando em ganhos territoriais significativos para a França, incluindo a região da Catalunha. A participação francesa enfraqueceu os Habsburgos espanhóis e contribuiu para uma reconfiguração do equilíbrio de poder na Europa. A Guerra Franco-Espanhola teve influência sobre as negociações finais do Tratado de Westfália, assinado em 24 de outubro de 1648, que oficialmente encerrou a Guerra dos 30 Anos. Os efeitos da Guerra dos 30 Anos foram profundos e deixaram um legado duradouro na Europa.
Houve uma enorme perda de vidas devido a batalhas, fome e doenças. Cidades foram destruídas e a população sofreu enormemente. O Tratado de Westfália redesenhou fronteiras e resultou em mudanças territoriais significativas. A independência da Holanda foi reconhecida e várias regiões passaram por realocações territoriais. O conflito enfraqueceu ainda mais o já complexo sistema do Sacro Império Romano Germânico, reduzindo significativamente a autoridade imperial e concedendo maior autonomia aos membros dos estados. O Tratado de Westfália estabeleceu princípios fundamentais que moldaram a ordem política europeia, incluindo a noção de soberania nacional e o reconhecimento da coexistência de diferentes confissões religiosas dentro dos estados. A Guerra dos 30 Anos foi um dos primeiros conflitos europeus a envolver negociações complexas e tratados abrangentes. O processo de paz e a diplomacia resultante tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento da diplomacia moderna. As lições aprendidas com o conflito contribuíram para a evolução das relações internacionais e influenciaram o estabelecimento de princípios-chave que continuam a desempenhar um papel na ordem mundial contemporânea.